Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um dos nossos encontros com o professor Jung Musung para refletirmos sobre textos bíblicos que estão sendo lidos nas liturgias de domingo. Nosso encontro de hoje sobre Mateus, capítulo 21, versículo de 33 a 46, que seria correspondente ao dia 8 de outubro. Nós vamos discutir um pouco sobre quem rejeita a pedra angular. Você pode acompanhar a nossa reflexão através da nossa lista de WhatsApp. Você clica aí no link que vai aparecer logo embaixo, no primeiro comentário no YouTube, ou se inscrevendo no nosso canal Teologia e Capitalismo como Religião no YouTube. Vamos lá, Jung? Vamos lá. Eu estava meio olhando para baixo. Vamos fazer a leitura. A leitura é grande, gente. Eu vou ler o começo e o final. A história é conhecida, né? E você pode fazer a leitura depois na sua Bíblia, mesmo online. Escutem essa outra parábola. É uma série de parábolas, como nós falamos no último encontro. Certo proprietário plantou uma vinha, cercou-a, fez um tanque para pisar a uva e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha para alguns agricultores e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos agricultores para receber os frutos. A história prossegue contando que eles foram assassinados. Ele manda o próprio filho, o herdeiro, que também é assassinado, e continua com a seguinte passagem. Então Jesus disse a eles: vocês nunca leram na Escritura? A pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Por isso eu lhes afirmo: o reino de Deus será tirado de vocês e será entregue a uma nação que produzirá seus frutos. Quem cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será esmagado. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as palavras de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prender Jesus, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Bom, nós fizemos a leitura até 46, apesar de que quem está no mundo católico, né, na missa, aparece até 43. Por que a gente colocou o final? Porque tem uma questão importante que é, dizendo assim, ouvindo essas parábolas, os principais sacerdotes e fariseus entenderam que Jesus estava falando. Então, Jesus está falando. Então, a parábola é para criticar os fariseus, que são os que ensinavam a religião, de uma certa forma, a Bíblia, né? Os sacerdotes, e esses sacerdotes e fariseus queriam queriam prendê-lo. Então, está dentro de um conflito. Conflito de quê? De interpretação do que é a história de Israel e como deve caminhar. Então, nesse sentido, essa parábola é um resumo da história, ou vamos dizer assim, da história teológica de Israel. É muito interessante, né? E aí coloca com essa história, né? E ela diz assim, aí Jesus fala, né? Vocês já ouviram falar que a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se, estou na tradução da Almeida, tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. No Antigo Testamento termina sem ponto de interrogação. Então Jesus está perguntando, vocês estão achando, estão vendo que aquilo que Jesus fez, ou que Deus propõe, que Deus muda o plano dos construtores, vocês entendem e concordam? Gostam ou não? Então, no fundo, o que a parábola e a conversa de Jesus apresenta uma parábola, depois ele faz a pergunta, como sempre ele faz quando discute parábolas, né? E toma uma decisão. Então, se vocês entenderam o que Deus faz ou quer fazer, vocês com certeza viram que os sacerdotes, os fariseus, os que estão construindo Israel, que estão mantendo o futuro de Israel, está errado. Por isso que os sacerdotes, esses caras, o Jesus e a turma dele, está indo contra o que nós estamos fazendo. Então, de uma certa forma, essa é uma discussão
de teologia política. Naquela época não tinha essa ideia de política e religião, porque naquela época tudo era misturado, né? Então, no mundo de hoje, a gente diria, é uma teologia política. Você está discutindo do governo do país, de Israel, né? Qual é o caminho. E então, quais são a pedra angular de Deus e a pedra angular dos sacerdotes que estão aliados com o Império Romano, né? Que a gente precisa entender esse processo, né? Então, daí a questão central, qual é a lógica e qual é o ponto de partida e o destino, ou o futuro, ou o projeto, ou a visão utópica do que deveria ser, né? Nesse processo, então, para Jesus, a pedra angular que os sacerdotes, governantes, que rejeitaram é a vida dos pobres. Por isso que Jesus sempre está defendendo o direito dos pobres e das mulheres, dos chamados pecadores. Nós vimos na última semana essa questão, né? Dizer, a salvação não vem de seguir ritos religiosos ou discurso religioso, mas caminho da justiça que reconhece que mesmo as prostitutas têm dignidade humana, é uma linguagem moderna, né? Então, essa é a questão central. E aí, os construtores, não, Jesus tem que ser sacrificado, tem que ser preso e, se preciso, assassinado, condenado e assassinado. Por quê? Porque vai numa direção exatamente contrária ao que nós pensamos. E quem são nós, sacerdotes? Os que têm o poder financeiro, político e religioso de Israel. Então, os poderosos interessam defender os interesses dele, óbvio. E Jesus dizia, não, eu defendo não o meu interesse, mas o interesse das pessoas que precisam. Então, no fundo, estamos discutindo seguir o caminho de Jesus, ser da comunidade, do que nós chamamos de povo de Deus, não é estar. Eu estou no povo de Deus, estou na igreja cristã e, portanto, estou garantido. Não. Depende do fruto. Daí vai terminar dizendo, né? Aqueles que não produzem frutos serão eliminados. Isso é, expulsos do o que a gente chama de povo de Deus. Então, estar no povo de Deus ou estar na igreja não garante porque eu estou numa instituição, porque estou com título, estou com um crachá, eu sou de Deus? Não, mas é a capacidade de discernir e seguir o caminho da justiça. E aí, né, quer dizer, nessa narrativa, é claro que você tem o caminho de Deus e o caminho dos que estão controlando com a questão econômica, que estava nas fazendas da época, vamos dizer assim. Né? Então, é essa contraposição que é importante. Fala ela. Então, a gente pode dizer que da prática pedagógica, nós estamos sempre chamando atenção sobre um elemento disso. Jesus conta um fato da vida e desafia a refletir através de uma pergunta, e essa reflexão leva a uma decisão. E ela não é obscura, porque as pessoas entendem que, a partir de um certo conflito, as pessoas entendem que é uma crítica, né? A gente poderia dizer que é uma crítica teológica dos opressores, dos poderes constituídos, né? Nós chamamos assim na nossa época, né? Evidentemente, Sim. como você disse, naquela época não tem essa distinção. E é uma reflexão religiosa, teológica, que tem um impacto sobre a vida, sobre a realidade, e que, na medida em que provoca discernimento para a decisão, né, nesse caso, é um convite a repensar a partir da vida dos pobres. É perigoso, tanto que os fariseus e sacerdotes querem prendê-lo, né? Me parece que é uma das poucas passagens bíblicas que tem uma ameaça de tirar o reino de alguém, ao invés de oferecer o reino para todos, fala, você vai perder o reino, vai ser tirado de você e passado para outro, não é? Porque uma das críticas que os profetas já faziam é que o povo de Israel dizia, não, nós já somos o povo.
E os profetas dizem, não, nós somos povo não porque temos o título, mas porque seguimos o caminho da justiça. Aí o pessoal do mundo da igreja pensa, não, o povo de Deus deixou de ser dos judeus, agora somos cristãos e, portanto, está garantido. Não, a lógica é a mesma, a Bíblia é a mesma coisa. A Bíblia, tanto para o Antigo Testamento e Novo Testamento, dizendo o critério para estar como povo de Deus é o caminho da justiça e de reconhecer que todos os seres humanos têm dignidade e direito de viver dignamente. Então, a pedra fundamental é esse princípio. O que o Paulo dizia, né? Quer dizer, para Deus não há diferença entre escravo e livre, judeu, grego, homem e mulher. Isto é, todos são partes desse povo, desse direito de viver. Muito bem. Eu estou vendo que vocês estão passando Nosso o tempo tempo. estourou hoje, não tem problema, as pessoas têm paciência com a gente. Fica aí para a gente refletir, como desafio é refletir, que essa ideia de que nós temos uma eleição, tem uma promessa, etc., que essa promessa ela decorre não de uma coisa abstrata em si, mas de caminhar na justiça, de defender a dignidade da vida dos pobres, porque essa é a pedra angular. E quem rejeita isso também perdeu o reino, é isso, né? Isso aí. Então, até a próxima semana, gente. A gente espera vocês por aqui. Ajuda a gente a compartilhar esse vídeo e inscreve aí na nossa página no YouTube. Até.